Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. É um texto bastante conhecido, e é um texto que ele fala de algo muito importante, de um evento universal e tremendo, né? Esse texto. Você sabe do que fala esse texto mesmo? Vamos ler e depois você... Mateus capítulo 25, verso 1 diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Está falando de 10 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo. Essas 10 virgens representam quem? Representa quem? Diga, a igreja. Elas foram encontrar-se com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. Nós temos aqui, irmãos, 5 noivas que são prudentes e 5 noivas que são nécias. Você faz parte de qual grupo? Das noivas nécias ou das noivas prudentes? As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Sua lâmpada está se apagando? Está te faltando azeite? Olha aí. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Minha pergunta é: você tem azeite? Ou você está sem azeite? Por que está te faltando azeite? Como é que eu compro azeite? Você sabe como é que compra azeite? Você sabe, irmão, como é que compra azeite? Oração, jejum, célula, discipulado, culto, evangelismo, testemunho, vida de oração, vida de santidade, vida com Deus. É assim que compra azeite. Vida de separação do mundo. Isso é assim que compra azeite. Eu te pergunto, você está comprando azeite? Porque se o seu coração é avarento, você não vai comprar azeite. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Não vos conheço. Nosso tema hoje é: quando o Senhor diz não.
Quando o Senhor diz não. E aqui nós estamos vendo ele dizer: não. Não conheço vocês. Não sei quem são vocês. Vocês não pertencem a mim. Vocês não fazem parte Vocês não têm nada comigo. Eu não vos conheço. Irmão, você está aqui. Talvez você venha um domingo, falta outro. Você vai à célula quando você quer. Isso aqui, irmãos, é o maior evento, é o maior acontecimento da história da igreja. Se chama o arrebatamento da igreja. Por isso eu digo, 50% dos que estão aqui vão subir com Jesus, 50% vai ficar. 5 subiu, 5 ficou. 50% vai, 50% fica. O que vai acontecer com você? Conserta a tua vida, meu irmão. Deixa de viver pecando, deixa de viver mentindo, deixa de viver enganando, deixa de viver fazendo coisas que não agrada a Deus, porque Jesus vai vir, vai levar a igreja e tu vai ficar aqui nessa terra. Não brinca com Deus, não. A Bíblia diz: renda a coisa que cair na mão de Deus vivo. Porque se você cai na mão do diabo, você pede para Deus e Deus te salva. Mas se você cai na mão de Deus, não tem ninguém que vai te salvar, não. Então, conserta aquilo que está errado na tua vida, meu. Deus está dizendo para você hoje à noite. Então, nós queremos falar hoje sobre quando o Senhor diz não. Dizem que quando nós oramos, Deus tem 3 respostas. Quais são? Sim, não, ou espere um pouco. Né? Quem gosta de ouvir um não como resposta à sua vontade ou expectativa? Você fala com alguém e diz: estão contratando lá na tua empresa, no teu trabalho, será que tu não pode ver uma vaga lá para mim? Tu diz: tá, eu vou verificar. E tu fica naquela expectativa, na vontade. Aí você encontra com a pessoa e aí tem boa notícia, e ela diz: meu Deus, arrasou, né? Acabou tudo. Não é? E quando você diz querer fazer algo para Deus e recebe um não. Existe alguém que queria cantar lá no aniversário da igreja. Quando é que foi o aniversário da igreja? Você lembra? Dia 12 de novembro. Então eu disse para a pessoa: olha, nós já estamos com a programação fechada, não vai ser possível. Porque nós não queríamos prolongar e até tarde não ter um momento, né? Você vê as pessoas, um momento ali. Eu disse para a pessoa: não. Ela só veio aparecer na igreja no dia 24, na cantata. Desde o dia, não foi para o culto, não foi para o aniversário e não veio mais até o dia 24. Quantas pessoas, meus irmãos, não estão preparadas para ouvir não? Quantas pessoas estão com dificuldade, né? O que fazer quando Deus diz não? Não, ninguém está preparado para receber um não. Geralmente é em um momento crucial, por causa da falta de prioridade, preparação e organização em se planejar. O Raik está aqui. Vou usar o exemplo do irmão Raik. Antes do irmão Raik assumir a supervisão, nós estávamos trabalhando, e aí teve o evento do Dia das Mães. A supervisão da Branca fez aqui, a nossa fez uma casa para ali, né? O pastor Paulo fez lá na casa dele, e a supervisão dos semeadores ia fazer lá no prédio. Aí eu deixei o Júnior na frente, resolveram não fazer naquela semana. Aí foram fazer uma semana depois, não foi isso? Na casa de alguém, lá daquela senhora. Fazer lá. Estou dando exemplo para você. Aí o Júnior queria: pastor, dá para ceder umas mesas e umas cadeiras? Da igreja disse: não. Tiveram que alugar. Porque se eu for ceder para um, eu vou ter que ceder daqui a pouco para todo mundo. Eu não vou poder atender todo mundo. No Raik, perto do Natal, o Raik ligou: pastor, será que o senhor pode
arrumar mais mesa, umas cadeiras? Qualquer um conseguir, ninguém vai. Ele disse, um raio, não é possível, né, um raio? Um raio de boa, pastor, obrigado. O Moisés, quem sabe que o irmão Moisés noivou? No dia 26 de dezembro, né? E o Moisés queria a caixa lá do Ministério Infantil. Ligou para o pastor Adriano. O pastor Adriano liga para quem? Eu disse, não. Mas ele ficou de boa. Teve uma pessoa que os pais não eram da igreja. Ela vinha de vez em quando. O pai faleceu. Queria fazer o velório aqui na igreja. O pessoal estava treinando aqui para fazer a peça aqui da cantata. O pessoal estava usando aqui toda noite, né? E eu disse, não é possível. Não vai ser possível. O que a pessoa fez? Saiu da igreja. O pastor não cedeu para fazer o velório do pai. Então alguém vai sempre, irmão, mostrar o que está no seu coração quando ouvir um não. O que está no seu coração? Quer sempre ouvir sim, e quando ouvir não, você sai dando patada, sai fazendo beicinho, sai de cara feia, sai da cela, não quer mais saber de falar com ninguém, se revolta. Deus utiliza pessoas para lhe dar um não, para tratar o seu caráter. Essa é uma das coisas mais difíceis que eu vou falar hoje aqui. Mas eu tenho que falar mesmo. Uma pessoa que estava conosco há 11 anos nessa igreja, chegou a liderar uma célula. Eu tenho que falar isso, porque isso é para você aprender. Enquanto ela esteve nesta igreja, né, tudo estava indo maravilha, vencendo as lutas. Ela resolveu então se divorciar do marido. Lembra? Abraãozito, Ana, Cláudia. Você quer que eu diga, meu irmão? Não posso fazer isso. Estou dando um exemplo, irmão, mas não vou dizer quem é para não expor, né? E aí, em reunião, decidimos que ela não podia mais continuar na frente daquela célula. Ela queria liderança. Aí, a liderança maior resolveu colocar alguém lá. Está aqui. Quando ela viu que ela ia sair da liderança, ela então quis cancelar o pedido de divórcio. Mas a decisão já tinha sido tomada. Ela resolveu então ir para outra igreja, porque ela queria continuar exercendo liderança. Presta atenção. Deus não precisa de compensação. Não adianta você querer fazer algo para Deus, se Deus já disse não. Se você estiver debaixo de desobediência. Enquanto ela permaneceu aqui, Deus guardou a família dela, guardou os filhos dela, guardou os netos dela. No dia que ela saiu, irmãos, está com 3 anos. Vai fazer agora no mês de fevereiro ou março. Nós tivemos uma notícia triste. Que o filho dela, um dos filhos dela, envolvido com droga, foi para uma outra cidade e lá acharam ele morto num bueiro. Enquanto ela permaneceu aqui, Deus guardou a família dela, os filhos dela. Eu tenho que falar isso, eu sei que isso é duro. Isso é duro. Isso é duro. Deus guardou os filhos, Deus guardou os netos. Quando ela saiu, para querer servir a Deus em outro lugar, sem estar debaixo de autoridade, porque ouviu um não.
as consequências e tudo desmorona. Ajudamos muito essa pessoa, lutamos muito, oramos muito. Mas quando ela ouviu não, isso é muito doído. Isso é muito doído. A maioria não gosta, não aceita e não responde positivamente ao ouvir não. Porque essas mulheres aqui não se planejaram para um momento especial da sua vida, elas ficaram de fora e perderam a oportunidade. Irmãos, o que você está fazendo para o maior evento da sua história, que é subir com Jesus quando Ele voltar? Se encontrar com Jesus e ir para as bodas do Cordeiro e ficar na glória celestial para sempre. Elas não se planejaram, elas não se prepararam, elas não cuidaram em fazer o melhor da sua vida para Deus, não consertaram as coisas na vida delas, e agora foram correr para querer resolver o problema. Não vai dar tempo se você não resolver antes. Vai dar tempo, meu. Para de brincar com o pecado. Para de brincar. Como não tem afetado a sua vida? Como o não tem afetado a sua vida? Primeiro ponto, o poder do não. Eu tenho que dar esse exemplo. 2020, aquele auge da pandemia, você lembra? A conversão da instituição e para a consagração dos novos pastores ia ser lá na Faculdade de Boas Novas. Só podia levar uma pessoa por causa da aglomeração. E alguém, pastor responsável por aquele estagiário, disse não para ele. Ah, meu irmão. Aquela pessoa parecia um siri dentro de uma lata. Não aceitou aquele não e fez mau escarcéu. Quase que acabo tirando ela do grupo de estagiário. Não. Você já pensou? Você só podia levar uma pessoa diante daquela situação. 2021 conseguiu ir. A pessoa depois, né, pediu perdão, se arrependeu, reconheceu que fez besteira, que meteu os pés pelas mãos. Mas, irmão, depois que você pisa na bola e faz a besteira, deixa eu lhe dizer uma coisa. É como você ter falado. Falou, está falado. Já está escrito no livro das palavras. Não há mais nada que mude. Já está registrado. No ano seguinte, ela foi consagrada. E pôde levar um ônibus e muita gente. Por que não esperou só mais um ano? No like. O que é triste são as consequências. Ela tinha um salário de 7 mil reais. Hoje ela está ganhando 2 mil reais. Ela perdeu 71,4% do que ela ganhava. Sempre que você ouve um não, e que você comete algum ato de desonra, de desobediência, de soberba, pode esperar, a consequência vai ser maior. Presta atenção, filho. Por isso que a Bíblia diz: filho, obedeci a vossos pais, porque isto é justo. Sempre que o pai lhe diz não e você desobedece, vem sempre consequência. Presta atenção. Porque o não tem mais poder que um sim na vida das pessoas. Sabe, irmão? A pessoa ouviu um não, parece que desabou o mundo. Parece que tudo acabou para ela. Parece que não fecharam todas as portas. Parece que não há mais resposta, não há mais saída. Você já prestou atenção? Quando o Senhor diz não, pode ser para o bem ou para o mal. Mas vamos ver.
dentro da palavra de Deus, vários exemplos de pessoas. Eu dei vários exemplos práticos do dia a dia nesta igreja. Nós vamos ver na Bíblia vários exemplos. Já vimos aqui das 10 virgens. Já vimos aqui. Então a Bíblia ela tem vários exemplos, irmão, de pessoas que ouviram não, que não quiseram aceitar a verdade, sabe? Muitas vezes você dá uma ordem a uma criança, um jovem ou a um adulto, os quais não aceitam o que foi lhe dito. Uma ordem é como um muro em nossa frente, sobre algo que desejamos fazer, impedindo nossa passagem, que representa um não. Temos a tendência de ficar tristes, chateados e até matutando como reverter a ordem, como um não recebido. Qual é a sua atitude? Fazer beicinho, ficar revoltado, sair do trilho da presença de Deus? Você conhece a história de Balaão? Balaão é um profeta de Deus. Aí, o rei Balaque, está lá em Números, capítulo 22, 23, 24. Você lê em casa. Rei Balaque mandou chamar ele, para ele amaldiçoar os filhos de Israel. Levou um monte de presente. Aí chegou lá, aí ele disse: fique aqui que eu vou consultar Deus. O que foi que Deus disse para ele? Não vá com essas pessoas. Aí os homens voltaram. Olha, ele disse não. Porque Deus disse não para ele. Mas aí levaram, botaram o dobro de presente, foram lá de novo com ele. É assim que acontece conosco. O diabo vem, te seduz, Deus diz para você não. Aí tudo bem, você ouviu, mas daqui a pouco vem uma sedução maior. Aí já foi. Deus já tinha dito não, por que você foi desobedecer? Se Deus já disse não, ele foi buscar. Está lá em Pedro, diz que ele amou o prêmio da iniquidade. E ele morreu e foi para o inferno, porque não quis ficar com a ordem de Deus. Entendeu? Balaão não quis ouvir o não, não quis ficar com o não, quis fazer o que ele quis. E ele conseguiu levar os filhos de Israel a se prostituir. E aí veio grande ira e maldição. É só tu ler lá a Bíblia, que está lá no livro da Palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 16, 25: há caminhos que aos olhos dos homens parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Às vezes, irmãos, uma coisa parece boa demais, ou você diz, isso aqui é bênção, mas cuidado, a Bíblia diz que isso pode ser caminho de morte. Abre o teu olho, meu irmão. O não é como se você fosse chamado a atenção. Não tem quem goste de ser chamado a atenção, mesmo estando errado, quanto mais se estiver certo. Imagina, se você estando errado, você já não gosta de ser chamado a atenção. Imagine se você estiver certo e alguém te chamar a atenção. O não contraria nossa liberdade de escolha ou livre-arbítrio. O não pode causar revolta, levar uma pessoa ao baixo astral ou depressão e cometer loucura, por querer fazer tudo o que acha que pode e deve como direito. O não frustra a nossa expectativa e nos faz se sentir derrotado. Então imagine, você gosta de uma moça, você está doidão por ela, os 4 pneus arriados, ela diz não para você. Ai, meu Deus, arrebentou tudo. Aí você começa a fazer loucura, porque entrou na sua vida um espírito de rejeição, e você perde o controle. Tem gente que está assim, vivendo assim, perturbado, quase para entrar, para ficar louco, por causa do não que ouviu. Não? O negócio é sério mesmo. Quando Deus criou o homem, colocou ele lá no jardim, Deus disse assim, né? Olha, Adão, de todas essas árvores você poderá comer, Adão. De todas. Mas esta aqui, Adão, você não poderá comer. Olha aí, não comerás. Porque no dia que dela comeres,
certamente. É assim que acontece conosco, né? Você diz não para a criança, ela fica, o que eu faço para mim? Né? Quer porque quer. Então, irmão, Deus disse não. Aí Eva ficou matutando lá. Mas que árvore? A Bíblia diz, ela olhou a árvore desejável e tal. Aí o diabo começou a trabalhar. Então presta atenção. Quando você ouve um não, que você não aceita, o diabo vai ficar trabalhando para te levar à derrota, para te levar à queda, para te levar ao pecado, para te tirar da presença de Deus. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Não. Isso tem acontecido todos os dias. Infelizmente. Não queremos esperar o tempo determinado para conquistar ou para fazer alguma coisa, porque frustra nosso desejo de querer, até achando que Deus está errado. Eva concordou com o diabo, e tem muita gente concordando com o diabo, dizendo Deus está errado. Sabe, irmão? Será que você tem preferido concordar com o diabo em vez de se sujeitar a Deus? Será? Muitos vão revelar o orgulho e rebelião diante do poder do não ouvido, ao julgar que tem direito de alguma coisa. A pessoa revelará o seu caráter e as perdas que terá será apenas questão de tempo. Cuidado quando ouvir um não e deixar o diabo trabalhar em sua mente, como fez com Eva. Será questão de tempo para cair em orgulho e rebelião, tendo atitude de murmuração e desonra. Isso que vai acontecer com muita gente. Não quer aceitar o não, que acha que é seu direito, e aí se arrepende. Tópico 2. O não pode esmagar nossa confiança. Você conhece a história do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando se converteu a Cristo, quando ele teve encontro com Jesus, ele já tinha o chamado do Senhor, ele já era designado para o ministério. Quando Ananias foi orar por ele, né, o Senhor disse para Ananias, que Ananias não queria ir, com medo de Paulo. E Deus diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os reis, perante os gentios e perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então muita gente já sabia que Paulo era chamado, que tinha um chamado para ele. Sabe, irmão? Está lá em Atos 9, de 15 a 16, Atos 22, 21 e Atos 26, de 16 a 18. Paulo se converteu no ano 32 depois de Cristo, depois que Cristo morreu e foi para a glória. Paulo se converteu no ano 32, eu gosto de datas. E Paulo não ficou esperando 10 anos lá na sua cidade, Tarso da Cilícia. 10 anos! Barnabé foi lá em Tarso, pegou Paulo e levou para Antioquia. E a Bíblia diz que por todo um ano ensinaram naquela igreja e fizeram muitas coisas. A Bíblia diz, está lá em Atos, Atos capítulo 13. E depois de um ano servindo a igreja, aí diz o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Depois de 10 anos. Por que Deus chama um homem? Ele tem uma experiência sobrenatural e demora 10 anos para se confirmar tudo isso na vida dele. Meu Deus, que mistério é esse? Que mistério é esse? Porque esse sim demorou tanto, enquanto os 12 discípulos foram apenas 3 anos e 6 meses de caminhada, de discipulado e experiência. Irmãos, o Senhor lhe chama para um tempo em seu propósito. E esse foi um tempo de preparação para a maior missão da vida de Paulo. Pois precisava estar congregado e submisso à autoridade eclesiástica dos homens. Muitos se preparam para ganhar dinheiro, cursar uma faculdade, construir uma casa, e muitas vezes não quer esperar no Senhor. Muitos pensam que após 1 ou 3 anos de estágio estão qualificados a serem aprovados. Paulo precisava estar em uma igreja local, participando do corpo de Cristo, debaixo da liderança dos homens,
mesmo com um ministério, né, itinerante, uma obra missionária itinerante, pois precisava da confirmação dos homens. Presta atenção, irmão. Deus confirma algo. Pode ser direto na tua vida e no teu coração, mas ele vai ter que confirmar isso com muitas pessoas. Ele vai ter que confirmar isso com alguém. E geralmente, Deus vai usar os homens para confirmar algo sobre a sua vida. Precisamos entender isso. Nós ficamos 3 anos estagiando. E durante o período em que eu estava lá, na Faculdade Boa Nova, né, recebi muitos convites de igrejas para assumir igreja, me oferecer igreja. E eu disse, se Deus tem um propósito na minha vida, Ele vai cumprir nesta igreja. E eu vou esperar o tempo de Deus. No dia 2/11 de 2000, nós fomos consagrados num culto lá na Redenção. 3 anos esperando. Jamais vi os homens que estavam à frente com um obstáculo, com qualquer dificuldade, para que os planos de Deus se cumprissem na minha vida. Não, você tem que aprender a esperar em Deus. Precisa aprender a esperar no tempo de Deus. Você não pode ficar correndo feito barata tonta de um lado para o outro, para cá e para ali, irmãos, sem estar na direção de Deus e não ajeitando as coisas na sua vida, porque você vai estar fechando a porta. Precisamos saber esperar no tempo de Deus, sabe, irmão? Precisamos. Infelizmente, há pessoas que esperneiam sem se submeter e não param em igreja alguma, se julgando capaz e preparada, quando precisam ser tratadas no caráter e avaliadas para não cair de vez mais à frente em sua jornada, sem poder levantar-se novamente. Então Paulo aceitou Jesus no ano 32 depois de Cristo. 10 anos depois, Barnabé leva ele para Antioquia e ali ele começa então a obra missionária com Barnabé, irmãos. E muito do que nós temos hoje é fruto da vida desse homem. Paulo foi morto no ano 67 depois de Cristo. Foi decapitado em Roma pelo imperador que botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Entendeu? Como hoje, né, tem muita gente fazendo isso. Faz as coisas erradas e bota a culpa nos outros. Como aquelas pessoas que estavam lá em frente ao quartel. Alguém foi lá, fez a bagunça, quebrou as coisas lá no STF, no Congresso, no Planalto, né, no Palácio do Planalto, e aí botaram a culpa naquelas pessoas que não fizeram nada. Pessoas malignas fizeram aquilo. E pessoas estão levando a culpa. Assim fez Nero. Então, Paulo foi decapitado, 67. De 42 para 67, dá quantos anos? Você que é bom de matemática? 25 anos. 25, né? É isso, Raí? Hã? 25. Olha só, quantos anos Paulo serviu a Cristo na obra missionária? 25 anos. Então a vida dele foi levantada para um propósito. E Deus usou ele para escrever metade do Novo Testamento. E o que nós temos é fruto da vida desse homem. De 25 anos da vida dele. E a sua vida, irmão? Tem servido para que propósito? Para que plano? Você tem vivido quantos anos? Isso está trazendo algum resultado para o reino de Deus? Para a obra de Deus, para a igreja do Senhor? Que resultado isso está trazendo? Qual é o seu alvo? É um cargo, um título, ou está no centro da vontade de Deus? Não perca a sua visão do chamado, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Ponha a sua visão em Jesus, que tudo dará certo no tempo de Deus. Paulo tinha resultado como apóstolo. Ele se tornou reconhecidamente um grande apóstolo. E ele tinha resultado. Irmãos, é interessante, no capítulo 16, Paulo já tinha aberto várias igrejas, Paulo já tinha feito a obra missionária e ganhado muitas pessoas para Jesus, e Paulo já tinha escrito algumas cartas,
no capítulo 16 de Atos. E a Bíblia diz que Paulo desejou ir para a Ásia. O Espírito Santo disse não. Paulo desejou ir para a Bitínia. E o Espírito Santo disse não. Paulo desejou ir para outro lugar. O Espírito Santo disse. Aí ele ficou naquele lugar. E à noite ele teve uma visão. Onde ele viu um varão macedônio que estava clamando: passa a Macedônia e ajuda. Está lá em Atos capítulo 16. Então preste atenção. Paulo ouviu alguns não, mas ele já tinha resultado. Eu te pergunto, você tem resultado? Você está há quanto tempo na igreja, não levantou um líder? Não treinou ninguém? Não conseguiu multiplicar célula? Não conseguiu desenvolver nada? Cadê o resultado, meu irmão, na sua vida? Paulo tinha resultado, meu irmão. Paulo tinha resultado. Tópico 3. Sem prioridade ao Senhor, o não fecha a porta ao seu propósito. Se você não estabelecer prioridade a Ele, você vai ouvir um não. Isso pode fechar a porta para o seu propósito. Depende de você. Nesta parábola, irmão, nós vimos que essas mulheres, elas não se planejaram, elas não se organizaram, elas não se prepararam, elas não estabeleceram prioridade para algo que era mais importante na vida delas. Irmãos, a coisa mais importante na minha vida, eu sei que eu tenho responsabilidade diante de Deus para com esta igreja, mas o que é mais importante é eu estar preparado para Jesus vir e eu ir com Ele para a glória. Essa é a coisa mais importante. Eu tenho que estar preparado e me preparando a cada dia, como foi falado aqui na introdução, né? Que a música estava cantando: eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Como é que você canta isso só da boca para fora e não se rende ao Senhor, e não se rende à vontade de Deus, e continua sendo uma pessoa endurecida, que está na igreja fazendo o que você quer? Como é que você se rende a Deus? Que se rende conversa nenhuma, meu irmão. Isso é conversa para boi dormir. Elas não poderiam justificar que foram pegas de surpresa, nem falta de tempo, ou injustiçada ao ficarem de fora das bodas do noivo. Elas não vigiaram sem dar valor ao evento mais esperado da sua vida. Elas não sabiam que elas tinham que esperar o noivo. Você não sabe que Jesus vai voltar? Espera Ele, se guarde, cuide da sua vida. Porque quando Ele vier, aí o negócio vai ficar feio. Para quem ficar. Esta parábola é um alerta à igreja, como a noiva de Cristo, que deve estar preparada para a sua volta, ao vir buscá-la para as bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Somente os insensatos ficarão de fora, porque não priorizaram a vontade do Senhor. Então nós vemos aqui, irmão, 5 delas, a porta se fechou, e elas oraram, e elas clamaram, e elas suplicaram, e Deus disse não. Eu disse não. Sabe, Deus não vai abrir a porta para quem não se preparou, não se organizou, né, a sua vida, nem deu prioridade à vontade do Senhor. Deus não vai abrir a porta. Deus está dizendo para você: olha, te prepara, cuida, não brinca. Assume compromisso. A Bíblia diz, irmão, que Jesus foi ao Getsemane. Você já leu a história de Jesus no Getsemane? Está lá em Mateus 26, de 36 a 44. Jesus chegou lá com os discípulos. E a Bíblia diz que ele se afastou e ele começou a orar: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E ele foi lá, os discípulos estavam dormindo. Primeira vez, ele estava orando e Deus disse não. Ele voltou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Voltou de novo com o discípulo. Estava ainda dormindo. Voltou 3ª vez. Jesus ouviu 3 não do Pai. Como esse não foi importante.
Deus disse, olha, você vai ter que ir à cruz. Porque disso depende a salvação dos perdidos, a salvação da humanidade, a salvação dos homens e mulheres. Deus disse não para Jesus. 3 não. Sabe? Todos buscam, irmãos, a solução dos seus problemas, sem esperar e confiar em Deus, sem submeter a sua vontade, querendo que Deus seja refém da sua vida. Quando você está falhando, não espere o sim de Deus. Irmão, se você estiver falhando, não espere o sim de Deus. Entendeu? Porque Ele sabe o que faz. Muitos querem o sim, sem aceitar o não do homem, usado pelo Senhor. Muitos veem as pessoas mais como obstáculo, um instrumento do maligno, para impedirem de alcançar os planos e propósitos de Deus, em vez de instrumento de Deus na sua vida. Presta atenção. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é o maior responsável para que tudo dê certo ou errado na sua vida. A irmã Edna é a maior responsável para que tudo dê certo ou errado na vida dele. Pastor Rubem é o maior responsável para que tudo dê certo ou errado na vida dele. Ei, não bota a culpa em ninguém, porque o problema é seu. Nós queremos sempre transferir, irmãos, a culpa para alguém. Queremos sempre transferir, irmão Homero, a responsabilidade. Porque nós vivemos, irmãos, a síndrome de Adão e Eva, não é isso? Minha mulher, ó, foi tu que me deu ela, a culpa é tua. Quem mandou me dar ela? Né? Então assim a gente vive. O desejo de querer a vontade de Deus é muito menor que o desejo de buscar o que é melhor para nós mesmos. Irmão, nós buscamos sempre aquilo que é melhor para nós mesmos, porque isso é muito maior do que nós queremos a vontade de Deus. A gente pode perguntar aqui, quem aqui quer a vontade de Deus? Todos vão dizer sim, eu quero a vontade de Deus. Mas você tem vivido essa vontade na prática? Não, porque os seus desejos é muito maior do que querer a vontade de Deus. E esse é o problema da humanidade. Você conhece a história do Gadareno, que tinha muitos demônios? E Jesus foi lá naquele lugar e expulsou os demônios e libertou aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem queria ir no barco com Jesus. E Jesus disse para ele, não. Está lá em Marcos 5,17. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Um dos sacerdotes, irmão, foi o sacerdote Eli, o sacerdote que cuidou de Samuel. Samuel cresceu, irmão, no templo, aos cuidados deste sacerdote. E esse sacerdote, irmãos, estava falhando com Deus. Está lá no capítulo 2 de Samuel. E por causa dele não estar, irmãos, tendo a responsabilidade, Deus disse não para ele e para a geração dele. Deus disse, olha, da tua linhagem, ninguém vai subir no altar. É só você estudar a Bíblia. Há muitos exemplos na palavra de Deus, irmão. O não do Senhor à sua vida tem sido para o bem ou para o mal? O Senhor disse não para aquelas virgens sensatas. Ele disse, não vos conheço. E elas poderiam argumentar, Senhor, eu saí para comprar azeite para a minha lâmpada. A resposta é a mesma, não vos conheço. Irmão, você tem que estar se preparando agora. Não adianta você querer se preparar depois. Não adianta você querer depois, irmão. Quando Jesus estiver vindo, já será tarde. Sabe? O não de Deus pode servir para evitar que venhamos cair para sempre, como aconteceu com muitos que estão vivendo fora da vontade e propósito do Senhor em sua infidelidade. Assim como no passado, o Senhor hoje pode dizer não para nós.
Deus vai usar pessoas para tratar o teu caráter, te dizendo não. Quero que você abra, nós já vamos concluir. Quero que você abra do livro de Números. Isso aqui é interessante. Números, capítulo 14. Ok? Livro de Números, capítulo 14. É o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. No capítulo 13 do livro de Números, Deus disse para Moisés levantar 12 príncipes, um de cada tribo dos filhos de Israel, para espiar a terra de Canaã. Você sabe disso? Amém ou não amém? Então eles foram espiar a terra de Canaã. Quando voltaram, foram dar o relatório. 10 deram relatório negativo, 2 deram relatório positivo. E o que foi que aconteceu? Toda a congregação preferiu seguir o relatório negativo. E o pastor Adriano pregou aqui, no mês de dezembro. Olhai a terra e a possua. Olhai a terra e a possua. Essa foi a mensagem dele. Olhai a terra e a possua. Então esses homens foram olhar a terra. E aí deram um relatório negativo. Eu mandei você abrir no capítulo 14, não foi? Então olha aí, no capítulo 14, o que aconteceu por causa disso? Rebelião. Entendeu? Todos se rebelaram contra Moisés e contra Arão e queriam apedrejá-lo. Ô Moisés, por que nos tirou da terra do Egito? Para a gente vir morrer aqui. Irmão, Deus já tinha feito quantas maravilhas, quantos milagres, mas aquelas pessoas só estavam preocupadas em receber sim, ouvir sim. Elas não queriam nunca ouvir não. Por isso que muitos caem no deserto, porque elas só querem ouvir sim. No dia que o pastor diz não, elas vão embora. Olha aqui, capítulo 14, a partir do verso 13, o que aconteceu? Moisés, irmão, como eu gostaria de ser como esse irmão. Estou muito longe. As pessoas querem apedrejar ele, querem voltar para o Egito, e ele vai orar pelo povo, vai interceder pelo povo. O pastor Rufo está muito longe disso aí. Agora, irmão, preste bem atenção. Moisés intercedeu. E olha o que aconteceu, verso 19. Vamos lá, capítulo 14, verso 19. Olha o que diz. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Desde lá do Egito, até esse momento, Deus vem perdoando, perdoando, perdoando. E agora Moisés está dizendo, Senhor, perdoa. Olha a resposta de Deus. Verso 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, o que Deus fez? Eu lhe perdoei. Deus perdoa, está perdoado. Presta atenção. Você pecou hoje, você se arrepende, você confessa, você deixa o pecado, Deus te perdoa. Mas Deus não vai te livrar das consequências do teu pecado. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor. Deus vai lhe perdoar, mas Ele não vai livrar você das consequências do teu pecado. Verdade. Você vai colher. Porque Adão e Eva colheram. Você tem que aprender isso, meu irmão. Um dia a conta vai chegar. Cedo ou tarde. A conta vai chegar. Deus perdoou, irmãos. Agora vai lá para o verso 39. Aí o povo, presta atenção, o povo achou que estava tudo bem. Aí eles queriam agora guerrear. Meu irmão, quando não se submete e não se espera no Senhor,
Sua firmeza e confiança lhe fazem cair ou naufragar em derrota. Diante da desobediência, nunca se dispõe a guerrear, porque sua derrota será fatal. Conserte e faça a restituição por causa das consequências do pecado. Olha aí. Eles agora decidiram a guerrear. Olha o que diz o verso 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Olha aqui, irmãos, a contrição do povo. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porque havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: por que transgredis o mandato do Senhor? Por isso não prosperará. Verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. E no verso 43 e 44, eles não ouviram, não obedeceram, não submeteram, não aceitaram não, e foram guerrear. E qual foi a consequência? Foram derrotados, foram mortos. Presta atenção. Deus pode te perdoar, mas Ele não vai te livrar das consequências do teu pecado. Eu falei que Deus não precisa de compensação. Fiz tudo errado. Agora eu quero compensar Deus. Pastor, o que tem aí para mim fazer? Pastor, tem alguma coisa aí? Pastor, não sei o quê. Deus não precisa de compensação, meu irmão. Primeiro bota a tua vida em ordem. Primeiro conserta as coisas. Primeiro te levanta, estabelece o alicerce, te firma na presença de Deus, para que Ele possa ter misericórdia de ti e Ele possa te usar. Tudo que nós temos ensinado na vida desta igreja é para o seu bem, para o seu crescimento, para que você seja uma pessoa de Deus e não queira viver no corpo de Cristo como um corpo estranho que está aqui, mas que não pertence a Ele. Todos de pé nesta noite. Deus quer sempre o nosso bem, mesmo quando diz não ao que queremos. Seu propósito é nos guardar do mal e tratar nosso caráter para viver no centro da sua vontade. Deus quer lhe tratar. Não permita que o não ouvido sirva para fechar a porta dos planos e propósitos de Deus na sua vida. Não permita. Quero que você nesta noite cubra sua cabeça, feche seus olhos. Existe alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus, quer confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quiser, você pode sair do seu lugar, chegar aqui na frente. Nós queremos orar com você e por você. Existe alguém que quer se reconciliar com Deus, está afastado dos caminhos do Senhor? Existem pessoas. Irmãos, existe uma pessoa que a vida dela está por um fio. Essa pessoa estava aqui, ela acabou de sair. O diabo começou a importunar ela para ela sair. Acabou de sair. A vida dessa pessoa está por um fio. A vida dessa pessoa está por um fio. Ela não está, irmão, respondendo ao tempo de misericórdia que Deus está dando para ela. Em vez dela reconhecer o seu erro e pecado, e correr para os pés do Senhor, e clamar aos pés do Senhor, e pedir misericórdia do Senhor, e se arrepender, e chorar, e quebrantar o seu coração, ela foi embora. Eu conheço a história, eu sei o que está acontecendo com ela. A pessoa procurou o pastor Adriano, abriu o coração, mas o pastor Adriano me falou da situação. Temos orado pela pessoa, ela veio,
mas o diabo fez ela sair. Tem gente que está aqui, irmão. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma oportunidade. Não jogue fora, porque amanhã pode ser tarde, meu irmão, minha irmã. Não jogue fora. Vem nesta noite. Vem nesta noite. Em nome de Jesus. Venha nesta noite. Meu irmão. Quero chamar aqui o irmão Ronaldo. Vem aqui, Ronaldo. Existe mais alguém, irmãos, que nesta noite quer se reconciliar? Alguém que quer nesta noite reconhecer que tem sido rebelde, que tem sido desobediente, que não quer se sujeitar à vontade ou ao propósito de Deus, que não quer, irmãos, reconhecer e se humilhar? Sai desse lugar e vem aqui. Irmão, Deus está falando com você nesta noite. Não jogue fora essa oportunidade. Não jogue fora. Meu irmão, Deus está tratando com você nesta noite. Venha se render. Venha se render aos pés do Senhor, meu irmão. Não endureça o seu coração. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi em Meribá, em Massá, quando vossos pais me tentaram, me pondo à prova. Venha, Deus. Venha clamar, venha suplicar, venha pedir pela graça e misericórdia de Deus, pela graça do Senhor sobre a sua vida. Irmão Janderson, vem aqui orar por esse jovem. Aceitar Jesus é você dizer para ele: Senhor, eu quero que você entre no meu coração e entre na minha vida e seja o meu Senhor. Se reconciliar, é você reconhecer que você está falhando, que você está precisando recomeçar e voltar-se para Deus. É isso que precisamos. Coloca aí aquela: eu preciso ser santo. Aleluia, Senhor. Estamos dando oportunidade. Sai do seu lugar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh Deus, decida nessa noite ser santo, decida ser curado. Aleluia, Senhor. Você pode chegar, meu irmão, minha irmã, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Sabe, irmãos, as pessoas têm tanta oportunidade e elas deixam as oportunidades passar. E quando elas vão ver, já é tarde demais. Oh, meus irmãos. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te curar. Isso é especial para o Senhor, meu. Mateus, Deus está curando a sua vida. Não desista. Você é o remanescente dessa geração. Oh, aleluia, Senhor.
Espírito Santo de Deus, vem curar a tua igreja, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos capazes de ouvir o não e aceitar, e nos submeter, Senhor, e reconhecer, meu Deus, quando falharmos. Oh, Jesus, nos cura, nos limpa, nos liberta. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Porque sem Ti, Senhor, eu estou perdido. Nós estamos perdidos. Precisamos de Ti, Jesus. Senhor Jesus. Vem, Senhor, em nosso socorro. Vem, Senhor, nos curar. Vem, Senhor, nos libertar. Vem, Senhor, nos transformar. Limpa-nos, Senhor. Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Nós queremos o seu bem. Pai, que tu venha curar meus irmãos, restaurar e dar a eles graça para vencer suas dificuldades, suas lutas, suas batalhas. Que eles sejam mais que vencedores e que tu os possas, Senhor, abençoá-los e usá-los para o louvor da tua glória. Que eles estejam sendo arraigados e alicerçados no Senhor e na sua palavra. E que eles vençam, Senhor, como homens e mulheres de Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Não sente por a gente, ele vai já encerrar. Existe alguém que vai viajar essa semana aí, para a gente orar por você? Quem vai viajar aí? Se você vai viajar,